Olá a todos, eu sou a jornalista Sabrina Tomás, estou aqui em nome da Virada Sustentável Porto Alegre. Nós queremos, com a sua colaboração, multiplicar mensagens de conscientização sobre essa causa da sustentabilidade e, assim, promover os objetivos da Agenda 2030 da ONU. Esse ano estamos chegando na 5ª edição da Virada Sustentável Porto Alegre. Está sendo diferente, estamos fisicamente separados em função dos cuidados necessários durante a pandemia, mas juntos no propósito. E assim, então, estão mantidos e teremos diversos shows, oficinas, debates, painéis como este que você começa a acompanhar. A Virada Sustentável Porto Alegre é apresentada pela Braskem e tem como patrocinadores CMPC, Liberty Seguros, Sulgás, Gerdau, Badesul e Alibem. E temos também uma série de apoiadores para que essa programação possa acontecer, como Ventos do Sul, Oleoplan, DLL Financial Solutions Partner, Zafari, NIC-BR, Prefeitura de Porto Alegre, Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do Ministério do Turismo, Procultura RS, TVE e FM Cultura, através do Governo do Estado. E hoje o nosso painel é sobre campo e sustentabilidade. Aí os desafios, as tecnologias que vão chegando, a inovação possível, tudo relacionado à sustentabilidade. E temos, claro, convidados para ilustrar este assunto. Vão estar conosco com o devido distanciamento a Fabiane Kuhn, CEO da Rax Tecnologia Agrícola, o Walter Peter, diretor do Grupo Guatambu, e Gabriel de Moraes Borges, que é diretor da Irene Solutions. Então, a gente começa essa conversa agradecendo a participação de cada um de vocês, a disponibilidade em ter esta conversa e também a você que nos acompanha através desse painel de seguir conosco. E a gente sempre pede, então, nessa primeira fala, que vocês falem a quem nos assiste neste momento, qual é a relevância de levar a virada sustentável para o campo, né? Então, já convidando a quem nos assiste e dizendo de por que é importante nos acompanhar até o final. Podemos começar então, Fabiane Kuhn? Claro, boa noite, obrigada pelo convite. É extremamente importante a gente estar começando a pensar cada vez mais na sustentabilidade no agronegócio, no campo, hoje um dos setores que representa uma grande evolução econômica e uma grande evolução para o Brasil. Então a gente precisa estar sempre olhando para esses aspectos para tornar o país ainda mais competitivo num setor que hoje já tem grande relevância. Obrigada, Fabiane. Só o início, então, dessa nossa conversa. Walter Peter. Bom, sem dúvida alguma, no momento que o campo se apresenta um evento, é importante que saibam, a sociedade urbana saiba que o campo está atento às demandas atuais, principalmente do consumidor, quanto à questão ambiental, quanto à questão da sustentabilidade, e é a oportunidade de nós mostrarmos isso de uma forma bem efetiva e que o campo não está perdendo o trem da história. Obrigada, Walter. E, Gabriel, por que a virada sustentável precisa ir para o campo nesse momento? Boa noite. É muito importante a gente estar ligado, né, nessas questões tecnológicas envolvendo a produção rural, porque os produtores rurais são quem coloca alimento na nossa mesa, né? E ao longo do tempo, essa produção vai ter que aumentar mais e mais, né? Só aumenta. Então, esse aumento tem que acontecer de uma forma sustentável, não adianta, né? Então, a gente tem recursos finitos, então o que a gente tem que fazer é usar esses recursos de forma cada vez mais eficiente. Obrigada, Gabriel. E assim a gente dá início, então, a este painel. Dentro da Virada Sustentável, a gente trabalha os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e passa por isso o combate à fome e a agricultura sustentável. Então, vamos conhecer aqui experiências que possam contribuir tanto com este conhecimento, com este desenvolvimento na prática. Vou pedir, Fabiane, que tu nos conte, então, que experiências, vocês que trabalham com tecnologia no campo, que experiências têm tido que promovem exatamente esses objetivos? Perfeito.
Bom, na RAX nós estamos trabalhando com um sistema para otimização do processo de irrigação. Então, nós estamos ajudando os agricultores a produzirem mais alimentos com menos recursos energéticos, recursos hídricos. E isso está diretamente relacionado às ODSs, tanto a ODS 2, de fome zero, agricultura sustentável, quanto também ODSs como 12, de consumo e produção consciente, e até mesmo ODS 13, de ações contra as mudanças climáticas. E a gente tem visto muito que a agricultura já tem toda essa representatividade, a produção do alimento que vai para a nossa mesa, mas a população está crescendo rapidamente. E para isso a gente vai precisar produzir mais alimentos em espaços iguais ou menores de terra. E é exatamente nesse ponto que a RAX vem entrando para trazer soluções que ajudem a evitar o uso de alguns recursos, muitas vezes de forma desnecessária, aumentando a rentabilidade das fazendas e, consequentemente, colocando todo esse alimento na mesa. E a gente já tem visto muitas ações, os produtores estão realmente ligados em todas essas necessidades, já estão buscando a tecnologia para fazer a diferença na lavoura, e a RAX é apenas mais uma de muitas parceiras que podem ajudar a agricultura brasileira a ter resultados ainda melhores, se posicionar ainda numa posição mais estratégica vista mundialmente, e é exatamente nesse tipo de posição que a gente quer colocar o Brasil através da tecnologia alinhada sempre à sustentabilidade. Obrigada, Fabiane. Acho que resumiu muito bem esses pontos, ainda destacando outros objetivos, né? Walter, vocês também trabalham com o desenvolvimento de tecnologia para assessorar, né, esses produtores que estão no campo. Que experiências vocês têm tido? Bom, na verdade, nosso caso, nosso case aqui é próprio particular. Eu não trabalho com assistência técnica e nem consultoria a produtores. Nós só damos um exemplo, né, de como é que pode se trabalhar a questão da energia. Então, nós temos um parque solar instalado, que iniciou em 2011 com um plano piloto. A vantagem do parque solar, ao nosso ver, é que ele é modulado. Nós buscamos desde o início da construção da vinícola, que é a nossa agroindústria, energia renovável. E pesquisamos inicialmente energia eólica, mas a energia eólica se tornou inviável pelo custo dos aerogeradores. Aí partimos para a energia solar. E partimos inicialmente com um plano piloto de 18 plaquinhas, porque não conhecíamos o sistema, não existia o sistema aqui em 2011, 2012, e tudo era novidade para nós, né? Eu sou um veterinário, sou um agroempresário, e será que as placas resistem a chuva de pedra, resistem a geada, resistem a 40 graus, resistem a vento de 100 km por hora, 120 km por hora? Então, tudo isso era incógnito para nós. Então, nós resolvemos instalar um plano piloto de 18 placas e, após isso, em 2013, partimos para o projeto de tornar a vinícola totalmente sustentável com energia elétrica através da energia solar. E aí instalamos 600 placas. E essas 600 placas é suficiente para abastecer a demanda de energia da vinícola. E é importante que as pessoas saibam que uma vinícola, hoje em dia, uma vinícola moderna, ela precisa tanta energia quanto um frigorífico, porque tem demanda de energia em tudo que é ponta de processo de produção, desde a entrada da uva, né? Câmara fria para a uva, câmara fria para o espumante, temperatura estável para os vinhos e depois todos os equipamentos. Os tanques, em determinado momento, tem que se levar a 0 graus, 2 graus a temperatura, baixar a temperatura para 0, 2 graus, e isso precisa muita energia para isso, muita energia. Cada tanque tem sua temperatura individual controlada. Então, nós tínhamos uma demanda já sabida de energia da vinícola. Pelo plano piloto, pelo projetinho piloto, nós, das 18 placas, nós soubemos aí qual é a produção média ano, né? Porque no inverno produz uma coisa, no verão outra, e entre os anos tem uma certa variação também. Então, 2 anos nós medimos a produção dessas 18 placas. Aí projetamos a demanda de energia com a produção das placas e se chegou a esse número de 600 placas com uma certa folga.
E as 600 placas supriram a energia da vinícola totalmente, já tem uma demanda em torno de 190 mil, 185 mil quilowatts-ano, depende do ano, da temperatura média do ano. E essas 200 placas, nós produzimos 210, 212 mil quilowatts-ano, média ano, né? Bom, aí depois disso, nós vimos que o negócio era bom. Por quê? Porque funcionou, aguenta chuva de pedra, aguenta vento, aguenta temperatura fria, né, de geadas, até produz melhor no frio do que no calor. E aí ampliamos mais 200 placas, já com placas mais modernas, placas de maior produção, para suprir de demanda de energia outros pontos de demanda de energia da propriedade rural, ou seja, os secadores de grãos, fábrica de ração e bombas de irrigação. Aí estão mais 200 placas, já mais potentes que as iniciais, né? De 360 watts-hora a potência, e hoje nós estamos quase que totalmente autossuficientes na fazenda como um todo, na estância como um todo. E a última etapa, estamos pensando, num futuro bem próximo, expandir esse parque solar para vender energia. Porque, resumindo, o resumo da história é o seguinte: qual é o negócio que tu instala e tu não precisa trabalhar, ele fica trabalhando por ti, né? E de uma forma sustentável, de uma forma ecológica, né? Então, achamos que é um negócio muito bom, a energia solar, o parque solar. Por isso, estamos com essa ideia de expandir, inclusive para vender energia. E dentro do payback inicial da vinícola, que as placas solares vêm baixando de preço, os componentes também, inversores também, quem é do ramo sabe disso. O plano inicial era 8 anos o payback, o retorno, né? Ele se pagou em 6 anos e meio, hoje acredito que até se sabendo como trabalhar é possível se reduzir um pouquinho menos ainda esse retorno de pagamento. Mas assim, é um período que tu, em vez de estar pagando energia, tu está pagando um investimento, tá? Um ativo que vai ficar para ti aí. E outra coisa importante a colocar nesse jogo todo aí é que se tu tens uma instalação elétrica acima de 100 kWh, tu não consegue zerar a conta. É importante colocar também as partes, vamos dizer assim, que não são positivas, são negativas, são ruins, né? Não consegue zerar a conta porque tem a demanda contratada. Então, faça-se projetos até 70, 80 kWh, que aí não tem a demanda contratada. Aí é que está a grande vantagem. Se subdivide o parque solar. E a outra questão é que eu acho que a Associação Brasileira de Energia Solar tinha que, vamos dizer assim, trabalhar para que caia a questão do horário de pico, né? Porque a energia no horário de pico é 3, 4 vezes mais do que a energia no horário normal. E no inverno eu não consigo gerar essa energia no horário de pico. Eu gero bastante no horário normal, fico com crédito, só que esse crédito não vale para o horário de pico. Então, por isso que tu não consegue zerar a conta de luz, tu diminui 80%, 85%, que já é expressivo, já é um negócio bastante interessante, mas poderia ser melhor ainda. Então, um resumo da história do nosso trabalho em cima da sustentabilidade, em cima da questão ambiental. Quanto à energia, é isso aí. Agora, a vinícola também, os outros setores da vinícola têm esse conceito de sustentabilidade, ou seja, a água é captada da chuva e tratada, não utilizo água urbana, e também a questão dos resíduos, os resíduos sólidos são tratados, são utilizados em alimentação animal, quer dizer que é um coproduto, não é um resíduo, e o resíduo líquido é tratado essa água e depois é usado em irrigação nas lavouras de grãos. Era esse o resumo da nossa história da Guatambu com a questão da sustentabilidade.
É uma grande história que tem gerado produtos excelentes, que, né, são bastante falados aqui no estado, mas acho muito interessante o que o Walter colocou, porque trouxe de maneira muito concreta, né, a sua experiência, o que funciona, o que não funciona, e que se começou do pequeno, não se foi direto para uma planta enorme arriscando-se, mas da experiência de um projeto piloto e a partir daí o desenvolvimento, com acompanhamento e com os aprendizados que já nos entregou aqui, certamente ajudando e encurtando o caminho de quem pretende seguir essa mesma jornada. Mas vamos voltar a vários desses pontos, Sr. Walter. E agora com o Gabriel trabalha, encontrou dentro da Irene soluções para um tema que é bastante delicado quando se fala em meio ambiente, que é a questão de defensivos agrícolas, né? Então, o que vocês conseguiram gerar e entregar como uma solução para esse ponto? Bom, a Irene Solutions tem um objetivo muito claro, né, que é justamente esse que você falou, que é de reduzir o consumo o uso de defensivos agrícolas, né? Na verdade, o termo mais correto é otimizar o uso, né? Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma tecnologia, uma rede de sensores, que a gente instala nos veículos agrícolas pulverizadores que o produtor rural já tem. Então, com esse produto, a gente adiciona uma inteligência ao veículo de pulverização. Então, se antes ele passava na área toda pulverizando em 100% da área, ao instalar o nosso equipamento, os sensores eles vão fazer uma leitura em tempo real de onde tem planta, onde deve ser feita a pulverização, onde não deve ser feita a pulverização, e em tempo real, conforme o veículo vai se deslocando, o jato do spray, do defensivo, ele vai abrindo e fechando conforme a planta está presente ou não. Então, se a gente for ver, por exemplo, naquelas etapas produtivas, por exemplo, na dessecação, onde é passado um herbicida antes de iniciar a semeadura, se a gente for olhar mais de perto um terreno, o terreno ele não está 100% coberto de ervas daninhas. Então, por que passar em 100% da área se não é 100% da área que está coberta? Então, a gente tem essa tecnologia que otimiza o uso. Então, se tiver 50% da área coberta por ervas daninhas, então a utilização do defensivo vai ter uma economia de 50%. Então, ao invés de passar em 100% da área, vai ser passado só em 50%. Isso gera, claro, uma economia econômica muito grande para o produtor rural, porque é um custo, um dos maiores custos, se não o maior custo de uma produção agrícola, são exatamente os defensivos agrícolas. E também há uma redução no impacto ambiental, né? Porque a gente vai utilizar menos, a produção de defensivos vai ser menor, e também tem a questão da economia operacional, onde o veículo vai ser abastecido menos vezes também, menor quantidade. Então, tudo isso somado gera um valor muito grande ao produtor rural. Bom, acho que dentro desse painel também é interessante a sua composição, no sentido que temos aqui diferentes gerações, o pessoal mais conectado já nasceu numa era digital, e a experiência do Walter lá com o Grupo Guatambu, adotando o que vem chegando em termos de novas tecnologias. Eu queria perguntar para vocês como é que está a recepção disso dentro do campo, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas, enfim, no Brasil, já que hoje as tecnologias podem ser enviadas para qualquer parte do mundo, assim como hoje estamos conversando de diferentes cidades, inclusive. Fabiane, como é que está sendo a recepção, né, das propostas que vocês levam para o campo? Bom, tá sendo uma experiência muito interessante. Hoje a RAC já está atuando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia, e nós tivemos uma abertura muito boa do mercado, uma busca, na verdade, por tecnologias que ajudem a indicar o momento exato de fazer a irrigação. No nosso caso, nós temos tanto a parte de sensoriamento fixa em campo com energia solar, o que acaba dispensando o deslocamento do produtor rural até o meio do campo para fazer uma leitura com sensor manual. Então, essa busca por otimização, inclusive do tempo do produtor, é algo que tem aberto muitas portas para a nossa solução. Além disso, a tecnologia, então, utiliza energia solar e dispensa a conexão com a internet no meio da lavoura. Outro ponto que tem mostrado uma grande
grande abertura das fazendas, visto que a conectividade hoje é um dos grandes desafios que todas as empresas e as fazendas enfrentam. Então, nós estamos tendo uma ótima abertura em relação à tecnologia. Nós também temos no nosso lado da plataforma a possibilidade de configurar o tipo de solo e o tipo de cultura. E aí, nessa forma, o sistema consegue identificar quanta água cada solo pode reter, quanta água cada planta precisa, para dar uma informação realmente assertiva para aquela condição específica. E isso tem tido uma grande abertura, uma grande aceitação dos produtores. É uma grande alegria para o nosso time ver que a nossa tecnologia é algo que os produtores realmente desejam, que vai conseguir ajudar eles tanto na economia de recursos quanto na economia de tempo, em melhores resultados na produtividade. Então, hoje eu tenho um prazer de comentar que nós estamos tendo uma abertura em relação à tecnologia para colocar em campo junto com os produtores, e o nosso time já nasceu com essa visão de uso de tecnologia para auxiliar na produção de alimentos. Então, a tecnologia como mais um propulsor para a agricultura, e estamos tendo uma ótima aceitação. É muito incrível esse resultado que estamos tendo aqui no Brasil. Já temos planos para expandir, inclusive, para outros estados. E durante esse momento de pandemia, nós conseguimos adaptar a tecnologia para que os próprios produtores consigam realizar a instalação em campo, e dessa forma foi possível chegar com o sistema na Bahia, por exemplo, e pretendemos então estar expandindo para outros estados, outras culturas, e implementando cada vez mais inteligência em cima da plataforma para tornar a vida do produtor e a lavoura cada vez mais sustentáveis. Obrigada, Fabiane. Gabriel, como é que tem sido a chegada no mercado, a recepção junto aos produtores, aos empresários do campo? Certo. A recepção tem sido muito boa do nosso produto. É claro que a gente, como você falou, tem diversos perfis de produtores rurais, tem produtores rurais mais conservadores, que eles fazem os mesmos processos produtivos da mesma forma há vários anos, e eles são mais relutantes para adotar uma nova tecnologia, para conhecer, mas é tarefa nossa mostrar para eles o quanto de economia vai gerar utilizando o nosso produto. E tem também muitos produtores rurais, isso foi bem surpreendente a partir do momento que a gente começou a entrar no mercado, muitos produtores rurais querendo adotar novas tecnologias, indo atrás de novas tecnologias, como, por exemplo, da vinícola Guatambu, que adotou uma grande rede aí de painéis solares. Nós temos muitos produtores que são para frente, que querem fazer a diferença. Isso se torna até mais evidente quando a gente pensa em sucessão familiar. Então, quando a gente tem o filho do produtor rural que começa a assumir as atividades no campo, que ele já nasceu nesse meio digital, esse é o mais ávido, assim, é o que mais quer colocar tecnologias para dentro da porteira. E o Save Farm, que é o produto que a Irene Solutions desenvolveu, já está em atuação no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso também. Então, a gente está expandindo. O ano de 2020 está sendo muito bom para a Irene Solutions. A gente está conseguindo mostrar o potencial do produto, a gente está conseguindo mostrar o potencial de economia. É um produto que existe um investimento inicial, assim como painéis solares, mas que em uma safra, até 2 safras, é um investimento que se paga, e a partir do retorno do investimento, aí é uma economia muito grande que o produtor rural ele tem. Então, no geral, estamos bastante entusiasmados com a recepção por parte dos produtores rurais, e esperamos expandir muito mais ainda nos próximos anos a nossa atuação no Brasil. Bom, em relação ao Walter, não foi quem propôs, mas quem acolheu essas novas tecnologias. Eu queria aproveitar e lhe perguntar sobre essa recepção, não só na sua instância, no seu grupo empresarial, que já está demonstrada, mas o senhor também se envolve bastante com funções associativas, com sindicatos, tem muito contato com outros produtores e outros empresários. Como é que o senhor enxerga essa abertura para novas tecnologias? Bom, eu vou te resumir o seguinte:
Aqui em Dom Pedrito tem 3 empresas que trabalham com instalação de placas solares, não dão conta da demanda. Não estão dando conta da demanda, impressionante. Além de residências, também em propriedades rurais. Existe uma grande demanda nesse sentido. E também o Hospital de São Gabriel, eles estiveram nos visitando em determinado momento, 2, 3 vezes, viram que o assunto tinha fundamento, que o assunto era, vamos dizer assim, viável, e instalaram 1.000 placas no Hospital de São Gabriel, gastavam R$200 mil por mês de energia, né? Então, fica bem claro aí de que uma instalação, um projeto inicial numa região é um propulsor de multiplicação, né? Efeito dominó. Bom, e sobre esse assunto da taxa variável de aplicação de insumos agrícolas defensivos, nós já estamos utilizando também na lavoura de soja. Tem uma empresa de Dom Pedrito que trabalha com isso em convênio com o pessoal lá do Paraná. E realmente é um processo bem interessante, é um processo que traz economia e traz também essa vantagem de sustentabilidade, de menor uso, né? Mas a questão da energia solar, eu não tenho dúvida que isso aí só vai expandir rapidamente e de uma forma exponencial não conhecida até agora, porque o solo está aí. A energia nessa região aqui quer dizer que a região é uma fonte de energia. No verão tem muito sol. E durante o inverno também tem insolação, produz menos, não há dúvida, mas média ano é muito interessante. E a energia elétrica comprada cada vez está mais cara, né? Cada vez mais cara, sempre faltando. E energia elétrica é o propulsor de desenvolvimento. E diz a NASA, não sou eu que digo, diz a NASA que 1 hora de energia solar que incide no globo terrestre, né? 1 hora só de energia solar que incide no globo terrestre, se fosse toda ela captada e transformada em energia elétrica, daria para bater 1 ano o consumo de energia do mundo. Veja só quanta energia se desperdiça por aí, né? E de uma forma até super ecológica, né? Porque não faz ruído, não emite poluidor, né? Poluição nenhuma. Então, tem, sem dúvida alguma, uma multiplicação na região de utilização de parques solares. Eu vou continuar aqui com o Walter, mas já pedindo a atenção, porque gostaria que todos respondessem a isso. Toda essa virada que se faz em termos empresariais e com uma opção ambientalmente mais correta e produtiva, exige um investimento. Como é que vocês avaliam no Brasil e por aqui o acesso? Temos base para isso? Temos fomento, bancos de fomento, redes que nos sustentem para conseguir fazer essa virada? Começando pelo senhor mesmo que já executou isso. Bom, eu utilizei nessa segunda etapa das 208 placas, financiamento do Badesul, que é bastante interessante, com juro baixo, prazo mais longo, com carência. Existe sim, hoje existe investimentos viáveis. Quando instalei o primeiro conjunto de placas solares não existia. Isso em 2013, mas hoje já existe porque os governos já se deram conta, os bancos também, que a questão ambiental é importante e precisa de um grande recurso inicial, e se é rápido para instalar, vamos dizer assim, o impedimento inicial é esse, precisa do capital disponível rapidamente. Em 2, 3 meses tu instala um parque solar, tudo é modulado, né? Então, as pessoas ficam em dúvida, mas e o recurso para isso aí, que é um recurso grande dentro do meu negócio e tal, um recurso de valor alto, de onde é que vem? Mas já existem financiamentos compatíveis com a atividade. Obrigada. Gabriel, sobre a questão, né, desse apoio, dessa rede, dos fomentos, vocês conseguem tanto para a própria tecnologia que desenvolve como para os produtores que atendem?
Sim, hoje o nosso produto ele é devidamente registrado no FINAME, então o produtor rural ele tem acesso ao financiamento, que no nosso caso é muito importante, porque o produto ele tem um investimento inicial que, para uma empresa que está começando, o produtor rural vai olhar e vai pensar 2 vezes se vai adquirir uma tecnologia nova de uma empresa iniciante. Então, o investimento ele entra somando muito, né? Porque ele pode diluir, né, os custos dele e à medida que ele vai tendo essa economia, aí ele pode ir realizando o pagamento, né? Então, existe essa rede de apoio, a gente está fazendo uso disso e é muito importante que o Brasil ele continue nesse caminho e só melhorando essa questão, principalmente para os produtores rurais conseguirem ter acesso, não só os grandes, não só os megas, mas os médios e os pequenos, né, terem acesso a essas tecnologias inovadoras. Obrigada, Gabriel. Fabiane. Bom, no nosso caso, segue muito a linha do que o Gabriel está falando, de conseguir, então, oferecer para os produtores a possibilidade de estar utilizando linhas de financiamento para a aquisição dos sistemas. Nós também temos, né, toda a questão do desenvolvimento em cima do Plano Safra. Nesse último Plano Safra, inclusive, tivemos o adendo de um incentivo em relação ao uso de irrigação, então algo que para a RACS é bem interessante. E eu diria também que já estamos tendo cada vez mais recursos direcionados para que as startups consigam se desenvolver e desenvolver suas tecnologias, então para que o produtor rural tenha mais opções no mercado, a gente consiga validar o que está sendo desenvolvido aqui no nosso território nacional. E nós temos, então, diversos editais e linhas de fomento para que seja possível realmente acelerar e colocar o produto no mercado, visto que hoje, para as startups, o recurso financeiro é um dos grandes desafios e o Plano Nacional já está começando a olhar cada vez mais para a vertical do agronegócio como algo super estratégico para colocar recursos. E isso acaba, claro, favorecendo as empresas como a RACS, acredito que como a Irene também, e como outras que vêm trazendo tecnologias para conseguir tornar o campo cada vez mais produtivo, mais sustentável. Então, vejo que está tendo esse grande movimento para ajudar os dois lados. Ajudar as empresas que estão provendo as soluções e ajudar os produtores a terem acesso a esses recursos. Bom, queria também falar em relação ao comportamento dos consumidores, como é que isso toca lá na ponta, né? A gente está num momento ainda convivendo com a pandemia da Covid-19, tivemos já o nosso momento de mais reclusão e isso tem se alternado, né, ao longo do tempo e do lugar, dependendo de onde falamos, mas vimos aí um movimento das pessoas buscarem mais conexão com a natureza. Nesse meio à pandemia, as pessoas trocando de imóveis, inclusive, né? Ao invés de trocando seu apartamento por uma casa que tivesse um pátio, que tivesse uma árvore, que tivesse um pouco desse convívio. Isso até se aponta como tendência. Queria ouvi-los para ver o que vocês acreditam em relação se essa pandemia toca o comportamento das pessoas, se ela talvez reconecte até as pessoas com o campo. Começando lá pelo senhor Walter, que já tem essa oferta, né, com as pessoas que buscam a área da vinícola Guatambu. Como é que tem sido essa experiência, Walter? Bom, é o seguinte, no momento que nós tivemos o selo solar, que o selo solar tem um aval da WWF, inclusive, o nosso mercado se expandiu, e muito do vinho. Eu vou dar um exemplo assim, bem concreto e objetivo de como é que as coisas acontecem, né? Em restaurantes, vamos dizer assim, de gabarito, de alta qualidade, restaurantes uma estrela Michelin, 2 estrelas, coisas assim, eles têm uma oferta impressionante de vinhos, né? Hoje existe mais de 3.000 rótulos de vinho, só nacionais, fora os estrangeiros, né? E na hora da escolha que vinho colocar no restaurante, que vinho colocar na carta, tem que ter um certo critério, né? Primeiro de qualidade, claro, sem dúvida alguma, tem que ser muito bom o vinho, tem que ter qualidade, tem que agradar o paladar do cliente.
mas depois eles estão indo já para outros pontos importantes. Questão de produto mais próximo possível, produto familiar e que tenha um apelo forte, que trabalhe forte com a questão ambiental. Eu dou o exemplo do restaurante do Alex Atala. Nós estamos em todos os restaurantes dele. Tá? E o fator decisivo foi esse. Não, esse aqui trabalha na questão ambiental, então me serve para pôr na mesa para o meu consumidor. Então, como o vinho traz para nós uma oportunidade de se comunicar direto com o consumidor através do contrarótulo, né? E assim eu dei um exemplo, né? Mas N consumidores finais, na hora de comprar, eles estão já pendendo para esse lado da questão ambiental. Então, cada vez mais o meio ambiente vai pesar na balança da concorrência, eu não tenho dúvida disso. E a pessoa que trabalha certo com isso, que trabalha com esse conceito, isso não é da noite para o dia também, né? Isso é uma construção, é um trabalho já que inicia na base, na produção da matéria-prima. Nós já trabalhamos já de uma forma mais orgânica possível na produção da matéria-prima própria, né? Dentro da vinícola também, nós temos vários pontos aí importantes, a questão da sustentabilidade, iluminação, a cobertura tem isolamento térmico, tem vários itens aí, o jardim é totalmente inativo, não existe plantas exóticas no jardim, isso tudo é um somatório, né? E o consumidor está cada vez mais atento a isso, eu não tenho dúvida. E não é dizer que tu vai aumentar de preço, mas tu conquista mais mercado, e a conquista de mercado já é um grande ganho. Sim, passa pela decisão do consumidor, né, favorecer e tornar sustentável aqueles que investem e aplicam no meio ambiente. Fabiane, qual é a tua visão desse momento e do quanto esse momento atípico que vivemos da pandemia toca também esses negócios e essas decisões? Bom, eu acho que muito o nosso mercado de consumo e também a psicologia, né, o pensamento de cada pessoa veio se modificando durante toda essa questão de pandemia, essa proximidade com a natureza, essa proximidade interior também. Muitas vezes as pessoas estão tão na correria do dia a dia que resta pouco tempo para se conhecer, para refletir sobre suas ações, e a pandemia tem servido um pouco para esse lado. No que o Walter vinha trazendo em relação ao consumidor, isso é uma tendência, inclusive, relatada nos relatórios como o Euromonitor, que mostram as tendências de comportamento e de consumo em diferentes setores, e o efeito do ecologicamente correto, o efeito de uma produção sustentável já vem se mostrando estatisticamente como algo que as pessoas buscam muito mais do que um produto de qualidade, um produto que tenha algum propósito e que sua produção tenha colaborado, então, com algo positivo na nossa sociedade. E, além disso, eu vejo também que toda essa situação complicada que estamos vivendo em relação à pandemia tem tornou possível um avanço tecnológico muito rápido. Foi um avanço que normalmente tomaria anos e foi feito em meses, muito pela necessidade, claro, mas empresas se adaptaram rapidamente ao trabalho 100% remoto, as pessoas conseguiram pensar em formas de solução para alguns problemas que antes nem eram tão identificados, e eu tenho certeza que daqui para frente a situação voltando a ser um novo normal, digamos assim, muita coisa vai mudar no comportamento das pessoas, no comportamento das empresas. No nosso lado, falando especificamente na vertical do agronegócio, os produtores se conectaram mais nesse momento de pandemia. Nós antes, por exemplo, tínhamos uma grande dificuldade de fazer uma reunião online para apresentar o sistema. Acabava demandando muitas vezes uma visita em campo para mostrar o que a gente estava fazendo, e agora, de uns meses para cá, já tem se tornado cada vez mais prático fazer esse primeiro contato de forma online, e essa evolução foi muito propulsionada pela pandemia que a gente está vivendo e tornando a cada pessoa mais conectada com algum propósito. Eu, pelo menos, tenho sentido isso. Isso reflete nos parâmetros de consumo. No caso, por exemplo, do uso da água, também já
estamos vendo um movimento onde os produtores, além, é claro, de buscar um aumento de produtividade, uma redução de gastos, estão buscando esse aspecto sustentável como um diferencial da marca que eles estão colocando no mercado, como tendo um selo de aprovação, algo nesse sentido, para mostrar para o consumidor que, além da qualidade do produto, eles estão focados na qualidade da produção. E isso é algo que é uma tendência que vem mudando e algo que me agrada muito, mostra uma evolução da nossa forma de consumo e de produção, e algo que, com certeza, quando a gente estiver nessa normalização, vai ser algo que acredito que não vai voltar a ser como era, vai ser uma evolução que vai seguir acontecendo, as empresas e as fazendas se adaptando cada vez mais a essa realidade que pode ser melhor do que era alguns anos atrás. Obrigada, Fabiane. Gabriel, concorda com a Fabiane de que temos aí nessa crise sanitária oportunidades, aceleração de desenvolvimento e foco em propósito? No início da pandemia foi aquele momento mais tenso, né, que todo mundo se fechou, né, e no meio rural não foi diferente. Foi difícil para a gente, né, porque a gente ficou meio que sem saber o que fazer inicialmente, né, porque nós somos da cidade, nós estamos em Porto Alegre, né, então se o produtor rural está lá na cidade dele, na fazenda dele, ele não vai querer pessoas da cidade trazendo coronavírus ali para a porteira dele, né? Então, e com razão, né? Não tiramos a razão. Mas, por outro lado, isso acelerou essa comunicação online que a Fabiane comentou. Então, no primeiro momento foi bastante impactante para a gente, né? A gente começou a pensar, poxa vida, como é que a gente vai acessar agora os produtores rurais, né? Como é que a gente vai vender o produto que a gente desenvolveu? Mas, através das ferramentas online, a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente conseguiu, inclusive, expandir os horizontes, a gente conseguiu acessar outros estados e também feiras agrícolas, que são bastante tradicionais, agora estão em versões online e também tem sido bastante proveitoso participar dessas feiras. Hoje a gente tem feito bastante videoconferências de apresentação do produto, a gente reúne produtores rurais e a gente apresenta o nosso produto para eles. Então, a gente tá sabendo usufruir dessa mudança aí de paradigma que a gente está vivendo. E também em relação aqui à própria empresa, né, o desenvolvimento de uma tecnologia que a gente está em constante desenvolvimento, constante melhoria, a gente teve que se adaptar também, né? Nós temos os nossos colaboradores aqui, cada um tem sua função e de uma hora para outra cada um teve que ficar na sua casa, a gente teve que dividir as tarefas, a gente teve que se gerenciar nessa nova realidade. Inicialmente foi impactante, né? É diferente, a gente teve que se adaptar, mas agora a gente já está bem adaptado, a gente já está produzindo bastante dessa forma. Agora, aos poucos, as coisas estão normalizando, a pandemia ainda está aí, mas as pessoas estão voltando aos escritórios, né? Aos pouquinhos estão. Mas eu acho que o que vai ficar mesmo é esse misto de home office e de trabalho presencial, que é o que a gente está fazendo hoje. Como a gente trabalha com um hardware, a gente precisa ter também algumas horas presenciais, com todos os cuidados, claro, mas eu acredito que essas ferramentas online que tiveram um avanço tremendo esse ano, eu acho que isso vai permanecer e a gente tem que saber tirar coisas boas dessa situação que a gente está vivendo hoje. Bom, a gente até aqui conseguiu, acho que, demonstrar e exemplificar os avanços que têm acontecido em relação a tecnologias, a práticas ambientalmente sustentáveis, mas eu queria também ouvir de vocês quais são os desafios que ainda precisam ser superados, né? A virada sustentável tem esse caráter de ser mais propositivo, então não ficar nos problemas, mas o que vocês enxergam que hoje ainda são entraves que dificultam uma expansão mais rápida de mais produtores, empresários adotando isso e que precisam ser desafios a serem vencidos. Walter, qual é a expectativa e perspectiva que se tem, né? Tanto do senhor quanto dos seus pares, do que houve nas entidades associativas?
Bom, eu não tenho dúvida que um dos desafios é conhecimento, a falta de conhecimento, né? As pessoas têm que saberem mais do que existe disponível, como utilizar essa ferramenta, e aí precisaria, sem dúvida alguma, um trabalho envolvendo aí essas entidades de assistência técnica e de extensão rural, Emater, Embrapa, para que o produtor tenha melhor acesso, um acesso mais rápido, mais fácil às ferramentas tecnológicas disponíveis. Porque as empresas estão aí, estão fazendo a parte dela, mas muitas vezes as empresas não conseguem chegar até a massa dos produtores. E o produtor sempre é desconfiado, né? Com o vendedor, com o visitante e tal, e o visitante já está mais difícil também com esse assunto da pandemia, e receber uma pessoa que anda viajando e tal, se chegar num escritório, numa estância, numa fazenda hoje, tem que chegar com muito cuidado, com muito critério, né? Então, a difusão da tecnologia através de palestras, através de eventos, através de cartilha, através de assistência técnica, para mim é um dos desafios para que se multiplique a utilização das tecnologias viáveis, né? Existe aí regiões diferentes, existem oportunidades diferentes, existem mercados diferentes, mas a tecnologia está à disposição, ela é democrática e o produtor tem que saber que a concorrência vem por cima. Hoje é um mar de rosa, né? Está valendo tudo no campo. A pecuária está valendo bastante, o arroz também, o milho, soja, o vinho, nunca se vendeu tanto. Está muito fácil hoje a questão de mercado. Mas isso são fases, são ondas, né? Isso passa. Eu tenho experiência, eu tenho 71 anos, eu passei por várias fases já. Então, o produtor tem que se preparar para que quando vem a fase difícil. E a fase difícil tem que ser superada com competitividade e com eficiência. E as tecnologias trazem isso. Muito obrigada, Walter. Eu vejo a Fabiane aqui no painel concordando com toda a fala. Bom, um entrave para você já está colocado, que é a desconfiança, né, que se trouxe. O que mais acrescentas, Fabiane? Bom, eu realmente concordo com tudo que foi comentado. Eu vejo que a difusão realmente é um ponto fundamental, é o ponto-chave para que mais tecnologia chegue ao meio do campo. E isso, numa realidade de startups, por exemplo, a gente enfrenta um desafio que é uma tecnologia nova e a maioria dos produtores não ouviu falar da empresa. Então, tu criar essa relação de confiança entre o que nós estamos desenvolvendo e a dor que está sendo enfrentada lá no campo é um dos grandes desafios e, como foi comentado, a gente precisa trabalhar em cima da difusão para mostrar para os produtores rurais que as empresas estão desenvolvendo tecnologias XYZ, que os resultados são esses, que a perspectiva é essa. Então, a gente precisa dessa difusão da tecnologia e essa apresentação, para que as empresas não tenham que simplesmente bater na porta ou fazer uma ligação tentando vender um produto, mas que seja possível difundir toda a tecnologia que está sendo feita, os benefícios, e isso eu vejo que é um dos pontos que a gente precisa trabalhar, para que as empresas, as startups tenham uma chance nesse mercado, visto que, claro, não é possível tu criar toda uma marca e uma confiança sem ter experiências em campo, sem ter colocado o sistema na produção e entendido como ajuda no dia a dia do produtor, mas ao mesmo tempo tu não consegue muitas vezes fazer isso sem ter a confiança prévia do produtor. E aí a gente precisa trabalhar em cima desse paradigma para verificar como conseguimos abrir essas oportunidades para colocar o sistema em campo, aí sim provar o valor da tecnologia que a gente está trazendo e trabalhar em cima de difusão para que outros produtores consigam ver o que está sendo feito ali e consigam verificar que tal tecnologia ajudou outro produtor da mesma
mesma cultura, da mesma região, a aumentar seus ganhos. E aí aquilo já se torna algo viável para outros produtores na região. E hoje, para mim, é um dos grandes desafios que a gente precisa trabalhar, é esse fortalecimento e essa confiança em cima das novas empresas que estão trazendo tecnologias para que consigam provar o seu valor no meio do campo. Obrigada, Fabiane. Gabriel, quais os desafios aí que precisam ser superados para essa expansão? Bom, os desafios que a Fabiane mencionou são os mesmos desafios que a Irene ela teve e ainda tem, claro. A entrada de uma nova tecnologia na fazenda é uma coisa, não é tão simples assim. Então, existe uma certa resistência, claro, porque é uma tecnologia nova de uma empresa nova, não é uma empresa tradicional, é uma startup, né? Então, uma das alternativas que a gente achou para conseguir mostrar para o produtor rural o nosso equipamento foi um modelo que a gente chama de try and buy, né? Então, a gente instala o equipamento no veículo dele, ele utiliza esse equipamento durante um determinado tempo, de 3 a 6 meses, ele usa o equipamento e, se atender às expectativas dele, aí sim ele pode adquirir esse equipamento. Então, foi assim que a gente entrou no mercado, porque foi uma maneira que a gente achou de ganhar a confiança do produtor rural, né? Ele não vai se comprometer, né? Ele vai testar a tecnologia e, claro, se a tecnologia atender, aí sim ele vai comprar. E nós tivemos um grande sucesso com esse método. A gente testou o equipamento em diversos produtores e todos eles gostaram muito, todos eles tiveram uma redução significativa na utilização de defensivos agrícolas. E com isso eles efetivaram a aquisição do equipamento. Então a gente ganhou maturidade, a gente ganhou visibilidade, como a Fabiane falou, acabou esses cases acabaram virando uma vitrine para outros produtores rurais terem mais confiança em adquirirem nosso equipamento. Então esse é um caso, esse é um exemplo de como a Irene entrou nesse mercado. E tem vários desafios, né? A internet, né, o acesso à internet na fazenda é bem limitado, normalmente existe só na sede, né, então existem funcionalidades que a gente ainda vai agregar no equipamento e que precisam de conexão à internet. O Brasil ainda não tem tanta estrutura assim, mas eu espero, assim, a gente espera que no futuro isso mude para que a gente possa avançar ainda mais com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de tecnologias e com novas tecnologias ainda que estão por vir. Obrigada, Gabriel. A gente vai chegando à nossa última rodada aqui do nosso painel. Acho que a gente conseguiu trazer muito conteúdo e experiência. Então, provocando você que nos assiste, nos acompanha, também aqui pela TVE, mas também pela internet, que possa multiplicar este conteúdo, já que um dos grandes entraves aqui apontados é exatamente esse, né? De expansão de conhecimento, difusão de conhecimento no campo e essa relação com tecnologia. Então, nesses minutos que temos ainda, que em 2 minutinhos pudessem nos dizer, ou melhor, dizer a quem nos assiste, o que gostariam que ficasse. Se a pessoa tivesse que gravar alguma coisa dessa conversa, deste painel, qual seria? Walter. Bom, eu não tenho dúvida que o conceito fundamental, a ideia principal é que a tecnologia já faz parte, vai fazer parte do agro sempre e mais ainda daqui para frente, para dar mais competitividade, mais eficiência e poder sobreviver, tá? Poder sobreviver. Porque essa onda excepcional de preços que estamos enfrentando, isso passa, né? Daqui a pouco a produção de arroz, produção de milho se regulariza no mundo inteiro, no Brasil, e os preços baixam e as margens voltam a ser o que era antes. Então, aí precisa ter eficiência para ter rentabilidade para o negócio dar certo. Então, tecnologia, eu não tenho dúvida que é a palavra-chave para o produtor ser mais eficiente. E para o consumidor, o que o senhor diria agora?
O consumidor, não tenho dúvida que a questão da produção nacional tinha que ser valorizada, né? Produção local e nacional, porque o estrangeiro, tipo o vinho, o caso, né, do negócio dos meus, o vinho, o estrangeiro vem aqui, o dólar vai para lá, o real vai para lá e tchau, né? No entanto, o meu produto em si, eu emprego gente, eu pago mais impostos, compro insumos aqui, isso tudo circula aqui. Eu estou ajudando a comunidade de alguma forma, né? Sim. Direta ou indireta. E o produto estrangeiro, não, né? Então, preço por preço, por favor, pessoal, de qualidade por qualidade, prestigie o produto nacional. Walter Peter, muito obrigada, lá do Grupo Guatambu. Aí a gente coloca e provoquei a questão do consumidor exatamente pelas decisões que nós tomamos que sustentam ou não determinados investimentos. Então, um minutinho para encerrar, Fabiane Kuhn, essa perspectiva do que quem nos assiste precisa guardar desse painel. Bom, o mundo está mudando, nós estamos enfrentando crises hídricas, estamos enfrentando estiagens, estamos enfrentando muitos desafios em uma medida que a população vem crescendo, então nós precisamos estar pensando cada vez mais numa produção de alimentos que seja sustentável e que consiga suprir essa demanda de pessoas que teremos no nosso planeta nos próximos anos. E para isso tudo a tecnologia é a chave, então precisamos estar olhando para soluções que permitam que a gente se adapte a essa nova realidade, a essa situação, e a gente precisa fazer essa mudança agora para que consigamos então superar esses desafios que já estão chegando. A estiagem aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nesses últimos anos, já aconteceu em outros locais do país, então é uma realidade que a gente precisa passar a enfrentar. Então, a tecnologia está aí para isso, a RACS está aí para isso, para ajudar os agricultores, ajudar os produtores na tomada de decisão no momento da irrigação. E a gente precisa, então, estar colocando o Brasil cada vez mais nessa posição estratégica de produção de alimentos alinhada à tecnologia. Se hoje a gente já é um dos países referência na agricultura, imagina o que nós seremos colocando todas essas tecnologias para ajudar na produção de alimentos. Obrigada, Fabiane Kuhn, já agradecendo também a tua participação. Gabriel, então, nesse minuto final, o que você gostaria que quem nos assiste guardasse? Claro. O produtor rural é quem coloca a comida na nossa mesa, né? Então, a gente vai ter que, dar muito valor a esse empreendedor, né? Porque são verdadeiros empreendedores, eles enfrentam seca, eles enfrentam doenças de plantas, fungos, enfim, tem vários reveses aí que eles têm que enfrentar e cabe a nós, quem está ligado à tecnologia, empresas de tecnologia ou empresas que vão surgir de tecnologia, cabe a nós ajudar esses produtores, né? Se tem uma coisa que o Brasil é forte, é no agronegócio, a gente tem que valorizar isso. Então, fica até o meu convite aqui para quem é ligado à área de tecnologia, que faça tecnologias para o agronegócio, que entre nesse mercado, assim como nós fizemos, tem desafios, mas os desafios são sempre superáveis. E do lado do produtor rural, que olhem para as novas tecnologias existentes. Hoje temos diversos eventos aí que mostram startups trabalhando para resolver problemas no campo, que os produtores rurais olhem para isso também, para que a produção deles sejam cada vez mais sustentáveis, né? Então, existem diversas soluções aí, precisa dessa comunicação mais forte entre quem produz tecnologia e quem consome tecnologia. Sim. Então, eu acredito que isso é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui. E a IRN Solutions, ela segue trabalhando para otimizar a pulverização no campo, né? Isso a gente acha muito importante, e assim como tem a nossa tecnologia, a tecnologia da RACS, tem diversas outras, e eu espero que diversos outros produtos inovadores apareçam aí no mercado. Obrigada, Gabriel Moraes Borges, pela participação, assim como Fabiane Kuhn e Walter Peter, e principalmente a você que acompanhou este painel. Esse foi o painel sobre campo e sustentabilidade dentro da Virada Sustentável Porto Alegre. E você pode acompanhar também pelo YouTube ou Facebook da Virada Sustentável.